tão doce, essa professora excepcional, que abraçou a causa da educadora logo no começo, quando você teve no torneio. Muito grata, viu, Marisa? Muito grata, mesmo os alunos que passaram por você também são gratos quando você se dispôs a dar um curso para os alunos do Dr. Elgota, do terceiro colegial, para fazerem as provas de redação, né, do Enem. Você deu dicas incríveis, você ficou 3 meses gratuitamente se doando e dando aulas, ensinando esses meninos a fazerem uma boa redação. Eu aprendi muito com você e continuo aprendendo, porque eu sou sua fã número 1, né, como o doutor Gabino também e a doutora Elane também, e participar de tudo que você faz, todas as suas palestras e tudo que você empreende. Muito obrigada por estar na rádio, junto com o nosso amado doutor Gabino, e vamos ouvir bastante você, para aprender muito ainda. Muito obrigada, Maria. Essa é a professora Luísa dizendo algo que todo mundo sabe da professora Marisa. Até rimou. Professora Marisa, continue esse suspense dos seus alunos com os sertões aí. Tá bem. Então, obrigada, minha querida. Adorei ouvi-la. Você é parte integrante da minha emoção. Muito obrigada. Bom, eu quero dizer o seguinte. Às vezes eu fico pensando, como é que essas ideias vêm na nossa cabeça? É interessante quando a gente está livre, né? Assim, porque por que eu invento? Às vezes eu fico pensando, por que eu inventei desse livro? Porque eu pensei que os meninos iam passar a vida ouvindo falar e todo mundo falando, nossa, é um livro que não dá para ler, porque até hoje eu ouço isso. Né? E realmente é um livro denso, né? É um livro assim, que precisa de muito fôlego para ler, porque tem muito, além da história em si, do Antônio Conselheiro, que é linda, além dessa história, tem todo o arcabouço teórico de teorias, teórico de pensadores que falaram sobre a formação do Brasil, e aí ou Euclides contesta, ou ele acrescenta, ou ele convalida. Então é muito um trabalho de ciência, né? E é árduo, porque você não conhece todos os autores que ele cita. Isso torna a leitura difícil. Mas eu peguei o núcleo, porque aí eu preciso dizer também da minha formação em grego, né? Aí já vou falar disso. Por que me encantava assim? Porque o governo quer acabar com o bando do Antônio Conselheiro, porque achava que era um bando, né? O governo do Rio, né? Então manda, né? E Euclides vai para cobrir a matéria, porque vamos chegar lá, vão acabar com esses sertanejos, que são tudo famintos, não tem nada, né? Passam fome ali, e além disso não tem arma, não tem nada, e nós vamos tudo armado aqui do sudeste para lá. E eles, com aquela determinação, isso que eu queria, eu quero pegar o fio condutor da história. É o seguinte, aí, então, o que acontece? Quem morre é o bando do Antônio Conselheiro, mas quem fica com dimensão da grandeza humana são eles, e não os soldados que ganhavam soldo, que foram lá só para receber, que não tinha vocação para o projeto, que era o sonho do Antônio Conselheiro e dos seus seguidores. Então, eu gosto muito das matrizes dessa forma de pensar do homem. Eu acho que é formador também da ética do sujeito, né? A luta por aquilo em que você acredita, né? Então, aí eu ficava comparando, aí eu fui fazer curso de grego, preciso contar isso, porque eu achava que eu tinha estudado latim, que então eu tinha chegado a Roma. E de Roma eu queria dar um salto para a Grécia, porque a Grécia então influenciou muito Roma. E eu era tão precária, continuo sendo, mas eu era mais. Eu achava que tudo tinha começado com os gregos. Mentira, tudo começa lá no Oriente, lá por outros lugares. O mundo nosso, a nossa ancestralidade, está muito além da Grécia. Mas aí eu fui fazer grego. Eu amei fazer grego, a segunda faculdade, né? Aí eu voltei para ser estudante. Eu me formei numa faculdade, saí, vim para Ribeirão, viajava, ia fazer faculdade de grego em Araraquara.
Aí um dia um professor, José Fiorin, que é uma personalidade, Fiorin, ele era da banca, estava me avaliando, e aí ele falou assim, eu estava num concurso, né? Eu não queria prestar esse concurso, mas insistiram tanto para eu ir que eu fui, eu não sei falar não. Vocês não ficam me pedindo muita coisa que eu não sei falar não, tá? Eu falo sempre assim. Aí ele falou assim, você não acha que estudar grego no Brasil é um diletantismo? Aí eu falei assim, depende. Se você for imediatista, não dá. Mas se for para ensinar o povo a pensar, tem que aprender a pensar com os gregos. Então, eu acho que cabe no Brasil. O Brasil precisa estudar grego. Gente, você vai olhando para a cara do examinador e ele vai começar a sorrir para você. Eu adoro a expressão facial das pessoas. Elas falam pela imagem, pela forma, né? E aí, eu passei, né? E me tornei, chorei um mês, porque eu não queria deixar os meus meninos da escola do Alcides Correia. Aí os meninos falavam, eles choravam também. Acho que eu chorei todas as minhas dores, que não eram só essas, devia ter outras. Aproveitei e chorei um mês. Aí esse menino falava para mim assim, você gosta mais deles ou de nós? Que dilema. Aí um menino falou para mim, Marisa, menino de 8º ano, 9º ano, Marisa, nós estamos aqui de passagem, vai fazer a sua história, vai para lá, menino. Não sei, eu lembro da cena, do menino falando isso para mim. Aí o Fiorin falou para mim, você está chorando ainda? Depois que ele me encontrou outra vez, eu falei, estou, ainda choro. Aí porque eu deixei os meninos, não queria deixar. Aí ele falou assim, mas pensa o seguinte, quantos alunos você tem? Eu falei, uns 300, acho que nós tivemos uns 300, a gente tinha muitas aulas, né? De português, eu era professor de português, né? Aí ele pegou e falou assim, se você der aula para professor, multiplique 300 pelos professores que você vai atender. E aí o seu projeto que você quer, esse sonho que você quer de mudar a educação, ele vai estar em outro patamar. Aí também foi bom porque me deu uma paz. Eu me tornei professora de grego, e aí eu adoro as matrizes, aí eu entrei para a semiótica, que é... Essa é a sua pergunta. Como você chegou à semiótica? Isso, então... Porque você é doutora nessa especialidade, não é isso? Sou. Quer dizer, não sou aprendiz, sempre aprendiz. Mas então deixa eu dizer, eu achava estranho que na faculdade de letras, desde a primeira faculdade que eu fiz, só se falava de livros. Só de livros, né? Não tinha aquele professor, aquele momento. Não que ele não conhecesse, mas acho que era do programa. Ele não fazia as pontes. Olha, enquanto esse escritor realista, vamos dizer, barroco, está escrevendo, Antônio Vieira, Gregório de Matos Guerra, né? Tem gente pintando, Velázquez está pintando. Então, os mesmos princípios que regem o barroco do século XVII na literatura estão na pintura. E aí eu falei, gente, eu preciso abrir esse caminho, que eu estou muito em letras. Porque aí eu acho uma coisa linda da incubadora, vou aproveitar para falar. Porque tem ilustração, tem desenho. Porque a linguagem não é só verbal. A linguagem, a gente tem que viver o sincretismo de linguagens, né? Veja todo esse meio de comunicação, hoje, toda essa condição que a gente tem do mundo virtual, né? Nós precisamos aprender a viver, eu vou chamar outra vez de sincretismo, mas a conjunção de linguagens, porque aquilo que está acontecendo na literatura está acontecendo na pintura, escultura, arquitetura, música, dança, cinema, em outras manifestações. E a sala de aula, ela é uma instalação. Por quê? O que é instalação? Hoje, numa manifestação estética, o espectador, ele entra na cena. E eu acho que isso é a escola, isso é a sala de aula. O aluno entra, você entra, e ali vira uma instalação. Então, eu amo isso porque eu estou percebendo que à medida que eu estou vivendo, eu estou podendo reinventar o que eu acho que me faltou na infância. E eu gostaria de poder oferecer ao aluno aquilo que foi falta em mim. Interessante. Doutor Camilo, é o que você vai fazer. Diga aí. O problema viu, Marisa? Você está colocando muito bem. Eu acho que o caminho que você levanta e a ideia que você coloca são tão necessárias e são tão obrigatórias até,
que eu me revejo um pouco nisso, porque, na verdade, eu já falei, o meu mundo não foi das letras, foi das ciências. Mas você fez uma ponte em relação aos setores, estou me referindo, que lá a coisa é mais do lado científico. Se você for ler, você tem que olhar com esses olhos que você mostrou, que ela, na realidade, um pouco de necessidade de autonomia. E isso que eu vejo lá em Cultural de Bom, é que a gente está dando voz e está dando a cada um dos alunos identidade. Tanto assim que nós instalamos, junto com o Matheus, um Instagram, instalamos junto com o Rogério o site. Então, e agora temos também TV na nossa programação. Para quê? Para que ela seja abrangente, que ela seja ampla e não tenha limitações. E outro dia, falando com um colega sobre a composição do livro dele, eu me lembrei de você. Falei, quem sabe grego é a Marisa. Pelo amor de Deus, que eu vou me meter a falar como é em grego? Não, ele falava eu falei do Cronos. Cronos. Apolo, Dionísio, deuses aí povoando o nosso universo. E me veio uma outra palavra que eu nem sei se é grego, mas eu achei que era. Eu falei, Kyrios. Isso, sim, também. Você vai, volta e tudo mais. Então, eu soltei isso, o pessoal acha... Mas a gente fala grego, é que o latim, os romanos incorporaram muito do grego. Então, o nosso léxico, o nosso vocabulário, ele tem essas referências. Então, você saber de cor, por exemplo. Saber um poema de cor. De cor é de coração, porque o coração é latim aí, né? Mas é aquela ideia de que o coração era sede da memória, já foi. Depois sede das emoções. Hoje a gente sabe que a emoção, ela é celular, ela não está só no cérebro, é um todo, está em tudo, está no mundo quântico. Eu adoro ler física, eu adoro... Você vai falar, um dia um professor falou assim, Marisa, mas por que você lê física? Aí eu falei, porque eu quero aprender um pouco, porque eu acho que a gente tem que estar conectado com as outras construções. O mundo é todo conectado. E tem conectado. Aí ele falou para mim assim, Marisa, deixa eu te falar, você teria que ter nascido, ele é físico, você teria que ter nascido na física, porque não dá mais tempo, né? Eu falei assim, você não entendeu, eu não vou casar com a física, só vou namorar. Eu vou dar uma passeada com a física. Eu quero ter alguns conceitos, eu não vou, claro, eu não tenho, mas eu não quero deixar nada que se perca, que é da ordem do meu desejo. Eu quero ir embora. Eu vou embora. Então, quando eu vejo esse trabalho da incubadora, eu fico pensando, gente, o mundo tem sentido, o mundo tem saída, né? É que a gente, às vezes, é mais dominado por um cenário que está tão distante disso, né? E a gente perde aquilo que é a essência. Não é que perde, é que parece que não tem espaço. Tem, seja com todas essas situações, a incubadora não se desenvolveu, não se desdobrou, não tem feito tanta coisa, não está hoje no ar aqui, falando com os espectadores. Aí eu quero falar muito também, minha homenagem aos professores. Olha, e todo mundo é professor de algum sentido. Você sempre está aprendendo e ensinando. Então, que beleza, que sonho um lugar onde existam os professores, que eles sejam reconhecidos, tenham dignidade dentro do país e que tenham voz também, e tenham espaço, porque eles podem transformar o mundo. Eu acho que todos nós junto com eles, né? Acho que isso aí é fundamental. E muito interessante quando você falou na semiótica, né? Nesse mundo que a semiótica abriu para você, eu acho que tem tudo a ver com o mundo atual, com o mundo digital atual, com o hipertexto, isso, onde as palavras são mais um elemento, né, da leitura. Paulo Freire total, a leitura do mundo. Fala um pouquinho sobre isso, Marisa. Olha, então, eu acho o seguinte, né? Tecné é a arte de fazer, que aí vem a palavra técnica, né? Então, eu acho que o mundo,
esse mundo virtual é um mundo construído pelo próprio homem. Foi o homem quem instaurou a máquina, que fez tudo isso. Eu lembro do Lumière, né, do cinema, quando uma determinada pessoa falou para ele, escuta, me fala se essa máquina aí que você usou, né, no início do cinema, que você usou, porque eu queria ter uma. Ele falou, não, isso é brincadeira, não vai para frente, isso não vai. Cinema para ele, para o Lumière, não ia para frente. Né? Oh, então, imagina, quando eu vejo a explosão do mundo digital, eu vejo a explosão da capacidade humana de criação. Então, por trás de tudo, tem o homem, a sua criação. Que venha, que a gente some, não fique brigando, querendo criar unilateralidade. Se a gente é feito do conjunto, se o homem é o criador, que ele conviva com aquilo que é próprio do que ele construiu. Então, não me assusta, eu me encanto com o mundo digital. Então, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui gravando, estaríamos. Então, isso ajuda. Luísa, ouça aqui, Eliane Ratier, como depoimento aqui. Que delícia ouvir vocês. Na realidade, eu ouvi você. Grande abraço a todos. Eu ouvi você, doutor Camilo. Um grande abraço. Da Eliane Ratier se manifestou. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Não, então, a gente tinha pensado, quando convidei a Marisa, Sim. Sabia da competência dela e dos auxílios, quer dizer, que ela sempre dedicação total à cultura, ao ensino, aos trabalhos, afinal de contas, culturais. Mas eu, de minha parte, eu acho que tem que dar um depoimento que vai ajudar na compreensão da tua dedicação, né, ao trabalho. E já foi citado pela Luísa o tempo que a gente dava aquelas palestras lá no Otorial, que você se prontificou a preparar uma meninada para fazer redação para o Enem, não é mesmo? Você foi espontaneamente ao meu convite e deu o recado que eles precisavam. Quer dizer, o que a gente vê, que você sempre batalhou por isso, você quer coletivizar a cultura, como também a incubadora. Então, essa emancipação em termos culturais tem que ser valorizada. E, provavelmente, esse é o meu desejo também, como você tem do lado romântico, do lado... Isso. Professor. Fez faculdade de letras românticas. Eu também. Mas acertou, né, Rafael? Eu sou romântica. Romântica, eu também. Então, em casa eu sempre falo, eu pratiquei uma medicina romântica. Mas por quê? Porque eu não me dedicava só ao ganho material, eu me dedicava ao ganho intelectual. É isso que E emocional. E emocional. Porque as conexões, para mim, você já mencionou isso aqui, conexões emocionais são necessárias à própria existência. Né? É isso que você propaga, é isso que você faz, e dessa forma consolida o teu próprio ser, e você está sempre disposta a se doar, e isso te faz bem, te deixa feliz. Então, é o meu caso aqui, em relação a você. Me faz muito bem te ouvir, mas me faz muito bem assistir a tua participação, porque eu me envolvo tanto nela quanto você. Obrigado. Obrigada. Eu queria fazer uma colocação. Eu fiquei realmente desafiada. Você falou do Fiorin, do Luiz Fiorin, aquele famoso analista, professor de análise do discurso. Né? Ele te deu um conselho. Vá multiplicar isso aí, em vez de alunos em si, com professores. Eu acho que você seguiu esse conselho e tem muito a dizer do seu trabalho de formação de professores, não? Sim, acho que sim. Acho que, bom, todas as vezes em que eu sou convidada a participar, a estar em lugares, a estar num ambiente em que eu possa contribuir, eu tenho o maior prazer de estar presente. E as pessoas que me procuram
as bancas para as quais eu vou, os trabalhos, pessoas que me procuram, que não, às vezes estão assim na fase de mestrado, doutorado, ou tem trabalho que vão apresentar em congresso, eu sempre me sinto ghostwriter, porque eu estou sempre apoiando quem me procura, independentemente disso significar custo. Não é isso. Porque eu acho que às vezes a pessoa, você pode ler o meu trabalho, você vê ler o meu trabalho, você vê se tem, o que eu poderia acrescentar, o que você me sugere, que tem uma companhia. A companhia é super importante quando você está fazendo ou produzindo um trabalho, e aí você quer discutir, olha, eu estou fazendo dessa maneira, o que você acha? Eu também não tenho a chave de tudo, mas junto a gente pode descobrir o melhor caminho. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que você não escreve o seu livro? Eu falei, porque eu vivo sempre acolhendo quem está escrevendo. Eu não preciso ser eu a escritora, eu posso ser a pessoa que está no caminho, levando o outro a escrever. E com a visão que você tem hoje de todo esse processo e do tanto que você vê a importância do professor, o que você teria a dizer a gente a respeito dessa formação de professores que a gente presencia por aí? Porque você tem essa experiência universitária, você conhece a base, você conhece os alunos desde, digamos, o maternal até o superior. Você vê a figura do professor como essencialíssima, como todos, pelo menos eu vejo assim também. E acho que a sociedade precisaria ver isso. O que você teria a dizer para a gente da formação do professor? Como você vê essa formação hoje? Os pontos fortes, eventuais lacunas, teria isso? Sim, eu vejo sim. Talvez eu não faça a melhor análise, porque eu não tenho um corpus para poder analisar em maior expansão. Mas o que me chega, porque eu acho que assim, você só pode continuar trabalhando e sendo professor se você for estudioso. Você tem que ter horas de estudo, você tem que atualizar. Eu encontro muitos alunos jovens que me procuram, né? Eu tenho um espaço cultural em Ribeirão, chama Evoé Espaço Cultural. E eu vejo que eles aprenderam errado, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo em história, né? Eu não estou criticando o professor, eu acho que ele precisa de melhores condições. Com certeza, apoio, não é? Então, por exemplo, ele tinha que fazer um trabalho, um aluno, sobre o caos da Idade Média. Aí eu falei, como assim? Não, a Idade das Trevas. Eu falei, há muito tempo que não se lê dessa maneira. É super produtiva a Idade Média. É que alguém na Idade Moderna falou que a Idade Média foi a Idade das Trevas, e essa frase cristalizou. Outra coisa, então, ficou isso. E o professor, repetindo para o aluno fazer um trabalho sobre a Idade Média, a Idade das Trevas. Quanta coisa que se produziu na Idade Média. Mudança de foco para análise. Então, eu diria o seguinte, tem muita gente com muito potencial. Eu acho que falta um programa para o professor ter horas para estudar. Eu acho que tem que cobrar. Tem que cobrar. A gente sempre foi cobrado para apresentar resultados. Mas eu acho que tem que ter as condições. Sim. Então, por exemplo, o professor que dá 40 horas de aula, ele tem a vida particular dele, a vida pessoal, ele vai ter menos tempo. E aí, às vezes, hoje está mais difícil, porque hoje tem muita liberdade, os alunos eles ainda não aprenderam o que é estar em grupo, numa sala de aula, com comportamento ali. Isso é tudo educação, né? Então, o professor, ele sofre com esse momento. Mas eu acho que porque o Brasil só vai para frente se melhorar a educação. E o professor não é o culpado. Não é culpado. Ele é vítima disso. Mas, assim, isso que eu queria falar. Se você tem vocação para professor, lute. Porque é uma profissão extremamente digna. Ninguém se formou engenheiro, arquiteto, que não tenha passado por professor. Então, na base de tudo está o professor.
Tudo depende do professor. O professor precisa de uma condição para ele se desenvolver. Mas eu acho que isso daí é uma luta que tem que integrar o grupo, integrar as pessoas para elas irem atrás de lutar por esses objetivos. Eu acho que a gente tem que lutar por isso. Então, eu louvo o professor pela grandeza dele e quero dizer para ele, estude, porque muitas vezes o discurso que você aprendeu lá atrás, ele está fora do tom, ele não corresponde. Outras pesquisas trouxeram novas formas para avaliar. E a gente também, quantas vezes a gente não teve que mudar o foco, porque a gente tinha uma referência, né? Que nem, por exemplo, você falar, você tirar de um texto uma frase, né? Tirar uma frase de um texto e isolá-la do contexto e ficar repetindo aquela frase como se fosse aquele pensamento. Quando você vai ler em profundidade aquele autor, nem aquela frase está dita daquela maneira ali dentro, né? Aliás, professora, que profissão não precisa se atualizar constantemente? Não, nós estamos sempre precisando rever, não acreditar. Eu acho que assim, não acredite no seu saber, ponha-o em discussão, vai avaliar se realmente aquilo ainda procede. E não tem vergonha nenhuma se um dia você pensou de uma maneira e mudou. Você está em transformação. E o mundo é transformação. Se a gente tiver isso, a gente está em movimento, a gente está vivo. E com essa afirmação extraordinária, embora muito corriqueira, né? Mas é extraordinária, porque as pessoas falam, mas acabam não fazendo isso. Nós passamos da palavra agora para Neulis, a produção. Vou trazer uma aguinha para você.